E aí, pessoal, beleza? Vamos então avançando agora para o estudo das emendas à Constituição. O processo legislativo de emenda à Constituição, pessoal, ele é relativamente fácil, tá? Não tem muito mistério. Eu vou até mostrar para vocês aqui inicialmente o fluxo, tá? Para vocês já verem de forma geral também como é que funciona o processo legislativo de emenda à Constituição e depois a gente analisa cada um dos tópicos, tá bom? Deixa eu só colocar aqui na página certinho para ficar legal para vocês verem. Olha só, vai lá comigo no fluxo 18, tá? E esse aqui é o fluxo da PEC. Rapidamente, ele é muito mais simples do que da lei ordinária, tá? Nós teremos aqui a iniciativa, ou seja, quem é que pode apresentar PEC? Essa aqui é muito fácil, é o presidente da República, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado Federal e mais da metade das assembleias legislativas, cada uma delas com maioria relativa dos seus membros. Dentro aqui das assembleias legislativas, você pode pôr a Câmara Legislativa do Distrito Federal também. Então, essas são as possibilidades de apresentar PEC. Então, não existe a possibilidade de apresentação de PEC, pessoal, por iniciativa popular. O que vai acontecer? Nós vamos apresentar a PEC e aí vamos ter o quê? A primeira casa legislativa analisando a PEC, certo? Muito bem. Depois que a primeira casa analisa, nós vamos ter o primeiro turno de votação. Esse primeiro turno de votação vai depender, para ser aprovado, de 3/5 dos membros, certo? Se a primeira casa que analisou a PEC aprovou, vamos para o segundo turno. Foi aprovado no segundo turno também por 3/5 dos membros, aí o projeto vai para, a proposta, desculpa, vai para a segunda casa, tá? Vai para a segunda casa legislativa. O que vai acontecer nesse contexto? A segunda casa também vai ter que aprovar o projeto por 2 turnos de votação, em cada um tendo 3/5. Beleza? Se vamos supor, uma coisa que vai acontecer, provavelmente, esse fluxo bonitinho aqui, é a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada essa semana, na Câmara, já em 2 turnos, tá? Por muito mais do que 3/5, e vai para o Senado, e lá também acho que não vai ter nenhuma dificuldade. Vai ser aprovado também, por 3/5 dos votos. Agora, o que acontece é o seguinte, se for para o Senado e a PEC sofrer uma alteração significativa, vai ter que ser aprovado em 2 turnos, com esse texto, tá? E depois tem que voltar para a Câmara. Porque no caso da PEC, o texto que tem que ser aprovado na Câmara e no Senado tem que ser idêntico. Então, se houver uma alteração profunda no texto lá no Senado, vai ter que voltar para a Câmara, né, no caso, para de novo ser aprovado de acordo com o texto que foi aprovado no Senado. Ou seja, o processo legislativo da PEC tem esse porém. O texto tem que ser idêntico, aprovado na Câmara e no Senado. Porque senão fica voltando para outra casa até que elas concordem com o texto definitivo. Tá bom? Agora, a reforma da tributária provavelmente vai ser aprovada no Senado como foi aprovado na Câmara. Provavelmente. Então já passou pela Câmara em 2 turnos, passará provavelmente pelo Senado em 2 turnos, ela vai ser já promulgada. Cuidado, que a promulgação, isso cai muito em prova, de PECs, pessoal, se dá pelas mesas da Câmara e do Senado. Então, o presidente da República, a única coisa que ele faz em PEC é poder apresentar a PEC. É a única coisa que ele pode fazer. Depois que ele apresenta, ele não tem mais nenhuma participação. Lembrando ainda que em qualquer um desses turnos aqui, a PEC pode ser o quê? Rejeitada, pessoal. E se ela for rejeitada, vai se aplicar o princípio o quê? Da irrepetibilidade absoluta. Ou seja, nenhuma outra PEC sobre aquele mesmo assunto poderá ser apresentado na mesma o quê? Sessão legislativa, no mesmo ano. Mas eu posso apresentar na próxima sessão legislativa? Posso. Cuidado que as bancas gostam muito de alterar aqui sessão legislativa para legislatura. Tudo bem? Muito bem. Vamos então avançando e voltando aqui no mapa que começa a tratar sobre as emendas à Constituição, que é o mapa 14. Vai lá comigo no mapa 14 para a gente começar a estudar
como é que funciona o processo legislativo de emenda à Constituição. Nesse mapa 14, eu vou, antes de falar especificamente sobre o processo legislativo, porque eu já te dei uma visão geral, eu queria aqui mostrar para vocês uma diferença teórica, que é muito importante para a sua prova, pode cair naquela parte de teoria geral de direito constitucional, que é a diferença entre reforma da Constituição, revisão da Constituição e mutação constitucional. Tá? São 3 formas de você alterar a Constituição, tá? Que tem mecanismos diferentes e são feitas de forma diferente. Hoje, o que acontece com mais frequência são a reforma, tá? E, em segundo lugar, a mutação constitucional. Revisão não existe mais. A hipótese de revisão já aconteceu alguns anos atrás e não existe outra hipótese de revisão, mas ainda cai em prova, tá? A reforma da Constituição é o que nós fazemos por meio das emendas à Constituição, tá? Que nós vamos estudar já já. A mutação constitucional é quando o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da nossa Constituição, ele altera a sua jurisprudência, ele altera a forma de se interpretar a Constituição, certo? E a revisão, ela era uma hipótese prevista lá no ato das disposições constitucionais transitórias, prevendo que depois de a nossa Constituição ter sido promulgada, em 5 anos, alguns assuntos teriam sujeito a alteração. E isso seria feito por emenda revisional. O processo da emenda revisional é diferente da emenda hoje constitucional. O processo era diferente. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença. Então, a reforma, que é o que nós mais vamos nos preocupar aqui, é um processo formal e limitado de alteração do texto constitucional realizado pelas emendas à Constituição. Por meio das emendas à Constituição, eu posso, em regra, acrescentar, modificar ou suprimir as normas elaboradas pelo poder constituinte originário. Poder constituinte originário é o poder que criou a nossa Constituição. Tá? Então, o texto original da nossa Constituição já passou por centenas de alterações. Hoje nós já temos não sei quantas, cento e tantas emendas à Constituição. Então, muita coisa foi alterada, muita coisa foi acrescida e muita coisa foi retirada. Quem é que tem poder para realizar reforma na nossa Constituição? É o que nós chamamos de poder derivado reformador, que é o Congresso Nacional. Tá? Então, o poder constituinte derivado reformador é o poder que a Constituição deu ao Congresso para alterar o texto constitucional. E aí, quando nós temos uma emenda à Constituição, a emenda, depois que ela é promulgada, ela faz parte do texto constitucional, ela tem status de Constituição. Então, caso obedeçam a todos os requisitos, as emendas à Constituição, elas passam a fazer parte da Constituição com igual hierarquia às das normas originárias. Então não vai ter diferença alguma das normas originárias, tá? E nós temos ainda algumas observações importantes. Quando as emendas são propostas, pessoal, elas devem observar as limitações constitucionais do artigo 60. O artigo 60 da Constituição é o que estabelece as regras gerais do processo legislativo de emenda à Constituição, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Uma outra observação é o seguinte: lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, nós temos um mecanismo interessantíssimo de internalizar tratados internacionais e dar a eles status de Constituição. Os tratados internacionais que versem, né, sobre direitos humanos e que forem aprovados seguindo o mesmo rito das emendas à Constituição, ou seja, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, 3/5 dos votos, esse tratado vai ser internalizado com status de emenda à Constituição. Então hoje, se eu não me engano, nós temos 2 tratados que já têm esse status, que é o tratado que versa sobre o direito das pessoas com deficiência e o Tratado de Marrakech, que trata sobre o direito das pessoas com deficiência visual. Esses 2 tratados, por versarem sobre direitos humanos e terem sido aprovados nesse rito especial, igual de emenda à Constituição, eles foram internalizados no nosso ordenamento jurídico como se fossem emenda à Constituição. Então, hoje nós temos a Constituição Federal, mais emendas à Constituição, mais tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados aí no rito especial. Tudo isso aqui tem status de Constituição no nosso país. Agora, outra observação que cai bastante em prova já, depois a gente vai aprofundar isso aqui, é que
quem vai promulgar as emendas à Constituição são as mesas da Câmara e do Senado. Não é o presidente da República e nem a mesa do Congresso Nacional. Toma cuidado que esses são os pegas aí mais comuns nessa matéria. Vamos agora falar sobre emenda de revisão. O artigo 3º, lá do ato das disposições constitucionais transitórias, dizia o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Então isso aqui já aconteceu, acabou, isso não vai se repetir. Essa revisão permitiu uma alteração mais fácil, entre aspas, do texto constitucional. Por quê? 5 anos depois que a nossa Constituição foi promulgada, alguns ajustes tiveram que ser feitos, né? Porque nós tivemos, é como se fosse assim, a nossa Constituição passou por 5 anos de teste. Então agora vamos com essa emenda da revisão alterar algumas coisas de forma mais fácil. E o processo aqui foi muito mais fácil. Por quê? Primeiro, a sessão era unicameral. O que significa a sessão unicameral? Os congressistas se juntaram na mesma sessão e se misturaram. Ali não existia mais deputado e senador, para efeito de colheita dos votos. Eu somei o número de deputados com o número de senador e eu precisava ali da maioria absoluta deles. O que isso significa? É diferente da sessão conjunta. Na sessão conjunta, que é, por exemplo, para analisar o veto, eu preciso da maioria absoluta dos deputados e dos senadores, separadamente. Na sessão unicameral, eu somo deputados e senadores, 513 deputados mais 81 senadores, e eu vou precisar da maioria absoluta desse total. Vamos supor, eu conseguiria, por exemplo, nesse caso, maioria absoluta só com os votos dos deputados. Você concorda comigo? Se nenhum senador votasse, mesmo assim eu conseguiria aprovar emenda revisional. Agora, para, por exemplo, derrubar um veto, eu preciso da maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Então, essa é a diferença entre sessão conjunta e sessão unicameral. E, além disso, é diferente o quórum, porque as emendas hoje à Constituição são 3/5 em 2 turnos, né? Em cada casa. Aqui não, aqui era um turno só, maioria absoluta, sessão unicameral. Tá? Além disso, quem teve poder para exercer esse poder de revisão também foi o Congresso Nacional. E aí, essas emendas de revisão, elas também passaram a ter status de Constituição. Então, caso obedeçam aí a todos os requisitos, as emendas à Constituição revisionais passam aí a fazer parte do texto constitucional. E nós temos ainda observação importante. Essas emendas de revisão, quando foram feitas, elas tiveram que respeitar as limitações do artigo 60, principalmente as limitações circunstanciais e materiais, sobre as quais falarei. E a outra observação interessante é que quem promulgou essas emendas à revisão foi a mesa do Congresso. Cuidado, as emendas à Constituição, o poder de reforma, são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Expliquei para vocês em blocos anteriores. Essas emendas à revisão foram promulgadas aí pela mesa do Congresso. E aí nós vamos para o último assunto, que é a questão da mutação constitucional. Na mutação constitucional, o que é apenas uma mudança da interpretação, sem a necessidade de alteração do texto da Constituição. Então, a Constituição não tem o seu texto alterado com a mutação. É somente a forma de se interpretar esse texto que é alterada. Entendeu? Então, por exemplo, na questão relacionada à união homoafetiva. A nossa Constituição não fala sobre união homoafetiva, fala que a família é formada por homem e mulher. Mas o Supremo deu interpretação para assegurar às uniões homoafetivas os mesmos direitos das uniões heteronormativas, heterossexuais. Certo? Pronto. Essa foi uma mutação, foi uma jurisprudência do Supremo que adequou o texto constitucional à realidade social. Esse é um grande problema, a mutação constitucional, porque ela depende muito da ideologia dos ministros do Supremo, certo? Então, às vezes, a Constituição pode ter sido escrita não dando brecha para uma visão de mundo, por exemplo, e aí os ministros vão lá e colocam a visão de mundo deles na interpretação. Mas essa é a situação. Se você escolhe os ministros supremos, você tem que também se adaptar à interpretação deles, né? Muito bem. Então, a definição é que
a mutação ela é realizada em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade. A Constituição muda sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. Então, o que é importante aqui é que não há alteração do texto constitucional, mas apenas atribui-se um novo sentido interpretativo à norma. Tá bom? O poder que tem a capacidade de fazer essa mutação é o poder constituinte difuso, principalmente o poder judiciário. Tá bom? E algumas observações importantes. Essa nova interpretação há de encontrar apoio no teor das palavras empregadas pelo constituinte e não deve violentar os princípios estruturantes da lei maior. Do contrário, haverá apenas uma interpretação inconstitucional. Ou seja, os intérpretes têm que ter bom senso e fazer uma interpretação possível. Eles não podem inventar uma interpretação impossível da Constituição, tá? Além disso, a mutação, ela é um fenômeno típico das constituições rígidas. A nossa Constituição, ela é rígida porque ela exige o quê, pessoal? Um processo legislativo mais complexo para sua alteração, certo? Então, como é muito difícil alterar a Constituição, às vezes é muito mais fácil você mudar a interpretação do que mudar o próprio texto, né? E essa mutação, ela é um instrumento para dar mais dinâmica e para acompanhar a evolução da sociedade. Pessoal, de 20 em 20 anos, a mentalidade da nossa sociedade muda demais. Hoje, a nossa sociedade aceita coisas que há 10, 20 anos seriam inaceitáveis, seriam assim, impensáveis. Para você ver o tanto que a sociedade muda com o tempo. Então, a mutação constitucional, ela permite que a Constituição não fique fossilizada e acompanhe, para o bem ou para o mal, essas mudanças que acontecem na sociedade. Beleza? Pronto, essa foi uma rápida teoria sobre esses conceitos de reforma, revisão e mutação. É importante para a sua prova saber isso, na parte de teoria de direito constitucional, mas nós vamos nos preocupar agora com a reforma da Constituição, tá? Então, o que nós vamos ver agora é o artigo 60 da Constituição, que estabelece as regras básicas para o processo legislativo de emenda à Constituição, tá? Então, o artigo 60 vai falar justamente sobre o quê? Sobre as limitações ao poder constituinte de reforma. Essas limitações, elas são as limitações necessárias para o exercício do Congresso Nacional alterar a Constituição. Então, são limitações impostas pelo poder constituinte originário, que o poder constituinte derivado reformador, que é o Congresso Nacional, deverá atender. Ou seja, o nosso constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, falou assim, olha, vocês podem alterar a Constituição, mas vocês têm que seguir essas regras aqui para fazê-lo. É isso que nós vamos ver em limitações. Se essas limitações não forem respeitadas, a emenda ela vai estar viciada de inconstitucionalidade. E aí, a doutrina, de forma genérica, estabelece 4 tipos de limitações ao poder de reforma. Limitações temporais, circunstanciais, limitações processuais e formais ou limitações materiais, também chamadas de cláusulas pétreas. As limitações materiais no nosso ordenamento jurídico não existem. Limitação material seria, por exemplo, estabelecer o seguinte: do ano tal até o ano tal, a Constituição não pode ser alterada. Isso seria uma limitação constitucional, tá? A nossa Constituição não previu nada disso. Inclusive, pouco tempo depois que a nossa Constituição foi promulgada, ela já foi alterada. Aí, olha só, na Constituição primeira do Brasil, de 1824, né, de Dom Pedro ainda, existia lá uma regra de limitação temporal, tá? Só depois de 4 anos da promulgação dessa Constituição é que ela pôde ser alterada. Entendeu? Então, um exemplo para vocês. Então, na nossa hoje não tem limitação temporal. Agora, tem que tomar cuidado que muita gente confunde as limitações circunstanciais com temporais. Porque as limitações circunstanciais são eventos que estão ocorrendo no Brasil e durante esses eventos não pode ocorrer emenda à Constituição. Mas veja, não é por causa do tempo, é por causa de uma circunstância que está acontecendo que a Constituição não pode ser alterada. Quais são essas circunstâncias? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Se essas coisas estiverem acontecendo, a Constituição Federal não pode ser alterada. Cuidado, tá?
Se um Estado estiver intervindo em um município, a Constituição Federal pode ser alterada. Para que impeça-se a alteração da Constituição, tem que ser uma intervenção federal, ou seja, a União está intervindo em um Estado, no Distrito Federal ou em algum município de território. Essas são as possibilidades de intervenção federal. Tudo bem? Então tá aí. Agora, quais são as limitações processuais ou formais? Aqui que vai estar, de fato, a regra relativa a processo legislativo. Tá? Aqui que nós temos as regras relativas ao processo legislativo de emenda à Constituição. Olha só. A primeira limitação, que eu já falei para vocês, tudo isso que eu já falei, tá? É na questão da iniciativa. Quem é que pode apresentar proposta de emenda à Constituição? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou Senado, tá bom? Então a PEC pode começar com 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Não é e não. Cuidado com esse peguinha, tá? O presidente da República também e mais da metade das assembleias legislativas, tá? Cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Beleza? Essas são as hipóteses de proposta de emenda à Constituição. Quando a proposta é apresentada, ela vai para a deliberação. E a deliberação, nós já vimos que ela tem que ser discutida em 2 turnos e considerar-se aprovada se em cada um dos turnos, em cada casa, tiver 3/5 dos votos. Tá ok? Lembrando aqui também uma característica interessante. A PEC, pessoal, ela pode ter início de tramitação tanto na Câmara quanto no Senado. Geralmente ela vai começar na Câmara, tá? Mas se for proposta por 1/3 dos senadores, por exemplo, ela vai começar no Senado. Tá bom? Essa é a regra. Uma coisa interessante também, pode colocar aqui, ó, jurisprudência do STF. Essas regras aqui, tanto quanto possível, têm que ser respeitadas no âmbito estadual. Então, por exemplo, teve constituições nos estados aí que previam um quórum diferente para aprovação das suas PECs. Então, acho que foi Rondônia que previa 2/3 para você aprovar uma PEC. Não pode, tem que repetir o texto constitucional e sempre tem que ser em 2 turnos. Tudo bem? 2/3 você só usa para aprovar lei orgânica de município ou lei orgânica do Distrito Federal. Tudo bem? Mas Constituição Federal e Estadual sempre tem que ser 3/5, tá? A promulgação, nós já vimos, isso aqui cai muito em prova, tem que ser das mesas da Câmara e do Senado, não é a mesa do Congresso, tá? Então, tá aqui a observação. E cuidado, o presidente não tem nada a ver com promulgação, tá? O presidente só promulga lei, tudo bem? E nós temos ainda a questão do princípio da irrepetibilidade absoluta, tá? Então, esse princípio aqui, que veda a reapreciação de PEC rejeitada na mesma sessão legislativa, é chamado de princípio da irrepetibilidade absoluta. Irrepetibilidade absoluta. Ou seja, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá bom? Ou seja, preste atenção. Vamos supor que nós estamos aqui em 2023. Uma PEC foi apresentada aqui em 2023. Se ela foi rejeitada, eu não posso, em hipótese alguma, não tem exceção, reapresentar uma PEC com a mesma matéria. Tudo bem? O que é essa havida por prejudicada? Nós estamos agora no Congresso tramitando a reforma previdenciária. Previdenciária não, desculpa, a reforma tributária. Eram 2 PECs que estavam em discussão, a PEC 45 e a PEC 110. Ou 100, acho que é 100, PEC 100, não importa o número. O que acontece? Quando a PEC 45, que é provavelmente a que vai ser aprovada, for aprovada, a PEC 100, ela restou prejudicada. Por quê? Uma das hipóteses de você prejudicar um projeto é quando um projeto que trata de forma divergente é aprovado. Então, por exemplo, quando você vai escolher para onde você vai fazer uma viagem, você escolhe para onde você vai, para cá ou para cá. Quando você escolhe para cá, ir para cá se tornou o quê? Prejudicado. Você concorda comigo? Não tem como você ir para os 2 lugares ao mesmo tempo. Entendeu? A lógica é essa. Quando você tem 2 projetos que tratam de coisas divergentes, se você aprova um, automaticamente você está prejudicando o outro. Então, se uma PEC foi prejudicada por outra, você também não pode apresentar uma PEC em relação àquele assunto que foi prejudicado.
Entendeu? Muito bem. Agora, cuidado, tá? Isso aqui é o que mais cai em prova. Esse princípio da irrepetibilidade absoluta, ele proíbe a reapresentação no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Mas no ano seguinte você já pode reapresentar, desde que seja pelo presidente da República, um terço dos deputados e senadores ou mais da metade das assembleias legislativas, cada uma por maioria relativa dos seus membros. Tudo bem? É assim que funciona, então. Então, essa é a regra. Agora, não se esqueça daquilo que nós vimos no bloco anterior, que é possível você reapresentar projetos de lei na mesma sessão legislativa, desde que seja reapresentado pela maioria absoluta dos deputados ou dos senadores. Então, PEC você nunca pode reapresentar. Medida provisória também você nunca pode apresentar, eu já falei sobre isso e vou falar de novo quando nós estudarmos o processo legislativo de medidas provisórias. E no caso de emenda de lei, você pode reapresentar, só que tem que ser reapresentado pela maioria absoluta dos membros da casa. Beleza? Agora nós vamos falar sobre as últimas limitações, que são as limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, tá? Olha só o que é importante nesse contexto aqui. A gente começa esse estudo aqui das cláusulas pétreas definindo-as. O que são cláusulas pétreas? O que são limitações materiais? As cláusulas pétreas são alguns valores fundamentais para o constituinte originário. Ele estabeleceu o seguinte: algumas coisas caracterizam a República Federativa do Brasil. Se você atingir isso, a República é desfigurada, desconfigurada. Portanto, são alguns elementos que formam a fundação da nossa República e que, por serem a fundação, são pétreos, são pedras que não podem ser abaladas. Então, qualquer proposta que vise suprimir essas cláusulas pétreas ou atingi-las de alguma forma, nem podem ser deliberadas. É um assunto fora de questão. Então, aqui nós temos uma coisa interessante, porque propostas de emenda à Constituição que visam suprimir ou extinguir cláusula pétrea é um assunto que nem pode ser discutido no Congresso. É proibido você iniciar o processo legislativo desses assuntos. Então, são normas constitucionais que excluem certas matérias ou conteúdos da possibilidade de abolição ou da mera tentativa de abolição, visando assegurar a integridade da Constituição. Apenas o poder constituinte originário pode criar cláusulas pétreas. No entanto, o poder constituinte derivado do Congresso, por exemplo, pode criar um novo direito individual. E, ao criar esse novo direito individual, por serem os direitos individuais cláusulas pétreas, esse direito criado pelo Congresso, ele vai ser incluído nesse rol de cláusulas pétreas. O que eu quero dizer é o seguinte: direitos individuais são cláusulas pétreas. Se o Congresso cria um novo direito individual, ele automaticamente vai entrar aqui dentro. Então, veja, o que eu criei não foi uma cláusula pétrea. O que eu criei foi um direito individual, e direito individual é cláusula pétrea. Então, esses direitos individuais criados, eles já nascem petrificados. Um exemplo claro disso é o inciso 78 da Constituição. O princípio da celeridade processual não estava previsto no texto original da nossa Constituição. Ele foi acrescido pela emenda constitucional 45 de 2004. E por ser um direito fundamental, um direito individual, ele já nasceu petrificado. Então esse direito agora, depois de previsto na Constituição, nunca mais pode ser retirado de lá. Entendeu? Então, as cláusulas pétreas nós vamos ver já já quais são, mas o poder constituinte derivado, ou seja, o reformador, o Congresso Nacional, pode criar novos direitos individuais e eles já nascerão protegidos como cláusulas pétreas, tá? O objetivo, então, das cláusulas pétreas é prever tais limites à atuação do poder derivado reformador. É a preservação do núcleo essencial do projeto do poder constituinte originário. É a prevenção contra a erosão da Constituição. Pessoal, para nós termos uma superação das cláusulas pétreas, só com a Revolução, uma nova Constituição. Porque nos termos da nossa Constituição Federal, hoje, as cláusulas pétreas jamais podem ser desrespeitadas. Só se acontecer um golpe de Estado e esse golpe de Estado revolucionário apresentar uma nova Constituição. Ou seja, essa nova Constituição vai ter um novo poder constituinte originário
e aí o novo poder constituinte ordinário pode estabelecer o que ele quiser, uma nova Constituição, tá? Mas nos termos da nossa não pode, tá? Agora veja só. As cláusulas pétreas não significa que você não possa alterar dispositivos que tratem sobre cláusulas pétreas. O que você não pode fazer é suprimir ou reduzir o alcance das cláusulas pétreas. Mas você pode, por exemplo, alterar a redação, desde que não implique em redução do alcance, e você pode até aumentar a previsão dos direitos previstos em uma cláusula pétrea. Então, quando você pega lá o artigo 5º da Constituição, que é ele inteirinho cláusula pétrea, que são os direitos individuais. Esse artigo 5º, pessoal, ele pode ser alterado por emenda da Constituição? Pode. O que você não pode fazer é reduzir ou extinguir os direitos previstos no artigo 5º. Mas você pode aumentar o rol de direitos? Pode. Você pode alterar a redação de algum inciso do artigo 5º de modo a torná-lo mais eficiente ou mais abrangente? Pode. Então, o que não pode, pessoal, é você o quê? Alterar o conteúdo da cláusula pétrea. A essência, o princípio protegido pela cláusula pétrea. Mas a mera alteração redacional é possível, sem nenhum problema. Agora, isso aqui é importantíssimo dentro de processo legislativo constitucional. As emendas à Constituição também sofrem controle de constitucionalidade, porque são normas primárias, tá? Todas as normas primárias estão sujeitas a controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, pessoal, ele pode ser prévio, ou seja, durante o processo legislativo das emendas à Constituição, ou pode ser posterior, depois que a emenda à Constituição já foi promulgada. Ou seja, a emenda à Constituição já existe especificamente. Durante o processo legislativo, você pode controlar a constitucionalidade PECs de duas formas. Qualquer PEC que vise desrespeitar cláusulas pétreas, você já pode atacá-las por meio de mandado de segurança. Esse é um instrumento de que você pode se valer. Mas não é qualquer pessoa que pode se valer desse instrumento. São apenas os congressistas da casa em que está tramitando a PEC. Então, se a PEC está na Câmara dos Deputados, somente os deputados podem apresentar um mandado de segurança para impedir a tramitação dessa PEC. Porque essa PEC visa subtrair, extinguir, reduzir o alcance de alguma cláusula pétrea. Então, esse é um controle material, ou seja, o assunto daquela PEC é inconstitucional, porque está desrespeitando as cláusulas pétreas. Mas você também pode fazer um controle de constitucionalidade prévio formal, ou seja, sobre o processo legislativo. Por exemplo, uma PEC não foi aprovada por 3/5, foi aprovada por um quórum menor. Mas mesmo assim a sua tramitação continuou no Congresso. Isso já aconteceu. Então, neste caso, essa PEC ela é inconstitucional. Também. Entendeu a história? É desse sistema. Agora, uma coisa importante, que nos projetos de lei, depois a gente vai estudar isso, é o último assunto, controle de constitucionalidade. Nos projetos de lei, o único tipo de controle prévio que você pode fazer é sobre o processo legislativo, nunca sobre o assunto. Então, o controle material prévio só é possível em cláusulas, em propostas de emenda à Constituição que estejam tentando abolir qualquer das cláusulas pétreas. Agora, tanto nas emendas à Constituição quanto em projetos de lei, se o processo legislativo estiver sendo desrespeitado, é cabível mandado de segurança pelo parlamentar da casa onde está tramitando esse projeto ou proposta de emenda à Constituição, para que o Supremo, então, interfira e garanta o devido processo legislativo. O mandado de segurança é a norma porque os congressistas têm o direito líquido e certo a ter o devido processo legislativo. Se o processo legislativo é desrespeitado, cabe, então, por parte dos congressistas, o mandado de segurança. Agora, se a PEC já foi aprovada, por exemplo, essa reforma da Previdência, essa reforma tributária,
provavelmente vai haver contra ela algumas ações no Supremo Tribunal Federal, porque me parece que alguns dispositivos são inconstitucionais. Depois que essa PEC for aprovada e promulgada pelo Congresso, é possível entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra um dispositivo ou outro, ou até contra toda a PEC perante o Supremo. Tá bom? Aí eu já vou usar as ações do controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Mas geralmente é de controle concentrado quando se diz de emenda à Constituição, tá? E aí agora vamos conhecer quais são as cláusulas pétreas. A doutrina diferencia as cláusulas pétreas explícitas, que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, mas também a doutrina aventa algumas implícitas, tá? Mas o que é mais importante para a sua prova são as explícitas, artigo 60, parágrafo 4º, tá? Então, quais são as cláusulas pétreas? Tem que decorar isso. Forma federativa de Estado, tá ok? Separação dos poderes, direitos e garantias individuais e voto direto, secreto, universal e periódico. Tá bom? Vamos ver aqui então cada uma delas. Então, no caso de forma federativa de Estado, este é inclusive o aspecto que eu acho que está com problema nessa reforma tributária. Eu acho que ela está atingindo a forma federativa de Estado. A nossa forma de Estado é a federação, né? Então, não é possível qualquer emenda à Constituição que vise o quê? A desfigurar a forma federativa de Estado e atacar a autonomia da União, Estados, DF e municípios, tá? Então, o Pacto Federativo sustenta-se na harmonia que deve presidir as relações institucionais entre os entes políticos, os quais são autônomos. Essa forma de Estado impossibilita a secessão. Não existe no Brasil o direito de secessão pelos entes federados, que é a separação da República. É proibido. Inclusive, se algum ente tentar fazer isso, cabe intervenção federal naquele ente respectivo, tá? Muito bem. O voto, pessoal, é também uma cláusula pétrea. Então, por nós termos uma democracia, o povo jamais pode perder o direito de participar das eleições. O voto vai ser direto, secreto, universal e periódico. Mas olha só, não é cláusula pétrea o voto obrigatório. Então é possível que haja no Brasil uma emenda para tornar o voto facultativo, por exemplo. Não há nenhum problema nisso. Hoje o voto é obrigatório, a partir dos 18 anos, né, para os que estão alistados. Mas é possível, tá, que o voto se torne facultativo, porque não é cláusula pétrea isso aí. Bacana? Nós temos ainda a separação dos poderes, que está previsto no artigo 2º, então nenhuma cláusula pétrea pode tentar destruir ou reduzir essa necessária separação que existe entre os poderes, que devem ser independentes e harmônicos entre si, e também é proibido qualquer proposta de emenda à Constituição que vise o quê? Extinguir ou reduzir o alcance dos direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais estão espalhados por vários dispositivos da Constituição, mas o mais importante é o artigo 5º, sem sombra de dúvidas, tá? Bacana? Muito bem. E aí parte da doutrina defende também que os direitos sociais também são protegidos por essa cláusula pétrea, mas isso aí já é uma disputa mais doutrinária. Mas, por exemplo, já tem a decisão do Supremo que reconhece a licença maternidade, que é um direito do trabalhador, né, no caso da trabalhadora, como cláusula pétrea. Então, ou seja, não é possível que a emenda à Constituição retire do artigo 7º a licença maternidade, por exemplo. Tá bom? Muito bem. Mas assim, quando cai em prova, geralmente eles cobram o artigo 5º como, né, direitos individuais e também quando eles falam cláusulas pétreas, as explícitas é que são as mais importantes. Eu vou até deixar as implícitas para vocês lerem, mais por curiosidade, porque não cai muito em prova isso aqui não, tá? Porque não tem acordo doutrinário sobre esse assunto, né? Cada doutrinador vai colocar cláusulas implícitas diferentes, então assim, para a prova não tem muita relevância esse assunto, tá? Pessoal, pronto. Processo legislativo de emenda à Constituição é isso aí. Vamos fazer algumas questões dessa parte e aí a gente finaliza este bloco, tá bom? Deixa eu ver aqui, questão, então, 45. Questão 45. Olha só. Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois de aprovadas pelo Congresso,
são submetidas à sanção presidencial? Olha, se você errar essa aí, é realmente a questão falsa. Por quê, pessoal? Somente leis é que estão sujeitas à sanção ou veto, né? Emendas à Constituição, não existe isso, tá bom? Próximo. Com base na Constituição Federal, em relação a veto, sanção e promulgação de matérias legislativas, assinale a correta. A possibilidade de veto parcial pelo Presidente da República abrange texto parcial de artigo, parágrafo, inciso ou alínea? E aí, pessoal? Não é texto parcial, é texto integral. Porque texto parcial de artigo, significando que, por exemplo, o presidente podia cortar uma palavrinha ali do artigo. Não pode de jeito nenhum. Se ele não gostou de uma palavrinha no artigo, que ele vete o artigo todo. Ou apenas um inciso, ou apenas um parágrafo, ou apenas uma linha. Tá bom? Letra B. Será considerado mantido o veto caso não seja apreciado pelo Congresso no prazo de 30 dias? Não existe isso. Se em 30 dias o Congresso não apreciar, tranca a pauta do Congresso. Lembra disso? As leis podem ser vetadas no prazo de até 15 dias após sua entrada em vigor? Não, pessoal. O veto é sobre o projeto de lei. Se a lei já está em vigor, não tem como você vetar. O que você pode fazer agora é revogá-la. Então, se tem uma lei em vigor, para você tirar ela do ordenamento jurídico, você tem que apresentar uma outra lei para revogar aquela lei. O veto é sobre o projeto de lei. Está errado. Será considerada automaticamente promulgada lei que, decorrido o prazo constitucional, não tenha sido promulgada pelo Presidente da República? Isso aqui é uma... Eu até falei isso para vocês, né? No início do nosso estudo de processo legislativo ordinário, que não existe a aprovação de leis por decurso de prazo no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? É uma coisa raramente cai em prova, mas olha só, caiu agora no CESP 2021. Então, letra E, o gabarito. Compete às mesas da Câmara e do Senado promulgar as emendas à Constituição. Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima, questão número 48. É cláusula expressa no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a forma federativa de Estado? Tá aí, já é o gabarito. Beleza? Quando cai assim, literal, pessoal, não conversa, tá? Marca o que está literal e ponto final, sem viajar na maionese. Próxima questão, 49. No curso de determinado processo legislativo, cogitou-se impetrar mandado de segurança no STF com o objetivo de paralisar o trâmite de proposta de emenda constitucional sob o argumento de haverem sido desrespeitadas normas da Constituição Federal e do regimento interno do Senado. Olha só que interessante essa questão. Eu já falei para vocês sobre essa jurisprudência. Olha só, você só pode entrar no Supremo com algum tipo de ação judicial para contestar o processo legislativo quando o que estiver sendo desrespeitado é a Constituição. Se o desrespeito for ao regimento da Câmara ou do Senado, aí é um assunto interno a corpóreos e, em regra, o Supremo não se mete nessa história. Então, olha o que aconteceu aqui. No processo legislativo qualquer aí, cogitou-se impetrar mandado de segurança no STF com o objetivo de paralisar trâmite de proposta de emenda à Constituição sob o argumento de estar desrespeitando a Constituição e o regimento. Veja, só vai ser cabível o mandado de segurança nesse caso aqui de a proposta estar desrespeitando o quê? A Constituição Federal. E quem pode entrar com esse mandado de segurança é somente quem, pessoal? Só o parlamentar da casa em que está tramitando a proposta. Então vamos ver. Nessa situação hipotética, conforme disposto na Constituição e a jurisprudência do STF, acerca da separação dos poderes, qualquer parlamentar federal teria legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança? Não. Tem que ser o parlamentar da casa em que está tramitando a proposta, tá bom? Letra B. Qualquer pessoa física ou jurídica teria capacidade para impetrar mandado de segurança? Não, só o congressista. Por quê, pessoal? Porque para o Supremo, o congressista é que tem o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Então, se o processo legislativo está sendo desrespeitado, um direito dele, do congressista, que é um direito líquido e certo ao devido processo legislativo, está sendo desrespeitado. Letra C. Seria cabível o controle jurisdicional, ainda que, em lugar de proposta de emenda à Constituição, o processo legislativo tratasse de um projeto de lei. Esse item daria dúvida. Por que daria dúvida? Porque nós já vimos que se houver
um desrespeito ao processo legislativo, é possível você entrar com mandado de segurança tanto em relação à PEC quanto a projeto de lei. Agora, no tocante à matéria, só é possível o controle prévio de PECs, quando as PECs ali estão tentando abolir alguma cláusula pétrea. Nesses casos, você marcaria interrogação e vamos para as próximas alternativas. Olha a letra D. Seria cabível o controle constitucional desde que a argumentação do mandado de segurança questionasse o processo legislativo, adotando na tramitação da proposta de emenda constitucional. Veja, pessoal, no caso de emenda à Constituição, você pode entrar com mandado de segurança tanto no aspecto material quanto no aspecto formal. Então, veja que ao condicionar, desde que, né, essa condição aqui, dizendo que eu só poderia entrar com mandado de segurança para contestar o processo legislativo em relação à emenda à Constituição, está errado, porque eu posso também contestar a matéria da emenda à Constituição. Essa questão aqui foi difícil, tá? Tá falsa. E letra E, seria cabível o controle jurisdicional no tocante à ofensa das normas da Constituição, mas não relativamente ao desrespeito às normas do regimento interno do Senado, por se tratar, neste caso, de assunto interno corpóreo. Esse é o gabarito, é a jurisprudência que eu li para vocês agora mesmo. Tá? Então, olha só, voltando aqui na letra C, eu acredito que a banca considerou errada. Por quê? Porque aqui está falando que era possível também fazer esse controle em relação ao projeto de lei. Só que aqui no enunciado, eu não sei se o problema é material ou formal. Entendeu? Então, como são as duas hipóteses, eu não posso afirmar isso em relação a projeto de lei. Porque no projeto de lei eu só posso entrar com mandado de segurança em questão de desrespeito ao processo legislativo, questão formal. Sobre o assunto do projeto de lei, eu não posso apresentar mandado de segurança. Então, olha só, mandado de segurança em relação à emenda à Constituição pode ser tanto em relação à matéria quanto ao processo. No caso de lei, somente em relação ao processo. Então, como o enunciado não entra em detalhes, eu não posso afirmar o que está na letra C. Tá? Essa questão foi difícil, pessoal. Se você tiver com dificuldade nela, não se preocupe, não. Eu coloquei aqui para vocês esses mandados de segurança e decisões do Supremo que amparam a decisão respectiva da questão. Tá bom? Depois vocês podem ler para complementar o nosso estudo. Deixa eu ver se tem mais aqui questões. Tem. Questão agora 51. Olha só a 51. É inconstitucional regulamentação de regime jurídico de servidores militares estaduais por emenda constitucional de origem parlamentar. Isso aqui eu falei para vocês há um tempo atrás. Lembra que eu falei que estatuto dos servidores civis ou militares é sempre competência do governador do estado? E isso tem que ser por meio de lei. E eu falei para vocês já que emendas à Constituição estadual não podem roubar competências que são próprias de determinada autoridade. Como a Constituição falou que é de iniciativa privativa do governador, não é possível emenda constitucional, muito menos de origem parlamentar, tentar regulamentar um assunto que, primeiro, tem que ser regulamentado por lei e, segundo, tem que ser lei de iniciativa do governador. Então, esses parlamentares burlaram ou tentaram burlar uma competência que é própria do governador do estado. Então, de fato, é inconstitucional esse tipo de atuação. Beleza? Vamos aqui para a questão 52. Olha só. Suponha-se que seja feita uma proposta de emenda à Constituição pelo presidente da República a fim de excluir a possibilidade de impetração de mandado de segurança individual, mantendo apenas na sua modalidade coletiva. Isso aqui você vai estudar com profundidade no artigo 5º da Constituição. Mas você já sabe que o mandado de segurança no Brasil tem o individual e o coletivo. O que o presidente está querendo fazer, pessoal? Ele está querendo retirar o mandado de segurança individual, deixar só o coletivo. Pergunto-lhes, isso é possível? O mandado de segurança não é um direito fundamental? Direito individual? Então, neste caso específico, isso aqui é uma PEC que está querendo abolir um direito fundamental. É possível isso? De jeito nenhum.
Então, nesse caso, com base apenas nas informações fornecidas, essa proposta pode ser objeto de deliberação? De jeito nenhum. Não pode nem ser deliberada. Então, vamos para a letra B. Poderá ser objeto de deliberação? Não, também. Letra C. Não será objeto de deliberação, pois não é possível a proposta de emenda tendente a abolir o quê? Direitos e garantias individuais. Pronto. Questão letra C. Tá bom? Entendeu aí por quê? Deixa eu só ver aqui quantas questões nós temos ainda. Só mais uma, pessoal, e a gente finaliza esse bloco. Questão 54 agora. Questão 54. Olha só. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo de criação de cargos públicos no âmbito dos tribunais de justiça é de competência de quem, pessoal? Essa questão aqui nem é de emenda à Constituição, né? É de mais de lei. Mas não tem problema. Então, a iniciativa para deflagrar o processo legislativo para criar cargos públicos em tribunais de justiça, lembra que é do próprio tribunal. Cada poder é que tem competência privativa para apresentar projetos de lei de seu interesse. Tá? Então, o respectivo Tribunal de Justiça, na figura do presidente, é que tem competência para propor projeto de lei para criar cargos no TJ. Beleza? Muito bem, pessoal. Depois vocês fazem as outras questões para fechar o conhecimento sobre a questão de emendas à Constituição. Tá bom? Muito bem. No próximo bloco, a gente vai tratar sobre o assunto menos relevante para a prova em processo legislativo, em minha opinião, que é a lei delegada. É um assunto que cai pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. E, assim, para fins assim, de verdade mesmo, isso só é importante para a prova, porque lei delegada praticamente não é usado no país. Um bloco também a gente vê lei delegada, e depois a gente vai para o assunto que eu acho mais complexo, que é medida provisória. Terminando medida provisória, praticamente nós estudamos tudo o que mais cai em prova de processo legislativo. Depois eu vou fazer alguns comentários adicionais sobre alguns outros assuntos que têm algum tipo de repercussão em processo legislativo, tá bom? Mas o processo legislativo em si, o estudo dos artigos 59 a 69, terá concluído. Daqui a pouco a gente volta, um abraço, até mais.